Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast da Perito Segue. Eu sou a doutora Fredilene Moura, sou a diretora acadêmica da Perito Segue, né? Sou projetista instrucional também da Perito Segue, tenho um doutorado em engenharia biomédica, mestrado em engenharia também biomédica, né, pela Univap. Sou formada pela Universidade Estadual do Piauí, a Faculdade de Ciências Médicas. Sou fisioterapeuta, graduada. Sou graduada também em perícia judicial e criminal. E sou formada pela Universidade do Pará. Enfim, sou especialista em docência do ensino superior, sou especialista em fisioterapia hospitalar, em fisioterapia do trabalho, em perita judicial e criminal, sou especialista em dermaticista, sou especialista em gerontóloga, sou especialista em massagem anti-estresse e shiatsu e tenho a minha graduação também em mediação e conciliação judicial. Então, nós estamos aqui nos apresentando para que nós possamos adentrar de uma forma bem mais precisa e contemplar a nossa pós de perícia médica, onde nós vamos estar abordando alguns conteúdos para que todos os docentes eles possam ter habilidades e competências mediante a perícia médica. Eu irei repassar a palavra para o Dr. William Kardec, que é o nosso coordenador acadêmico da pós-graduação de perícia médica. Muito boa noite, obrigado, doutora Fredilene. Eu sou o William Kardec, sou como coordenador da pós-graduação em perícia médica, uma pós-graduação exclusiva para médicos. É uma pós-graduação que visa justamente aprofundar os conhecimentos em relação à perícia, né, nas suas diversas áreas, seja previdenciária, civil, trabalhista, em diversos segmentos, né? Eu sou médico, especialista em clínica médica e medicina do trabalho, sou também advogado, especialista em direito médico e direito administrativo. Diante disso, eu queria trazer para a nossa conversa o doutor Antônio Nunes. Eu queria que ele falasse especificamente um pouco da experiência dele em relação à perícia médica, que é um campo vastíssimo, né? Um campo onde o médico ele pode atuar em diversos setores do judiciário, inclusive nas esferas administrativas, né? Quando eu falo de esferas administrativas, eu falo que a gente tem até em relação às questões, quesitos éticos, né? Então até dentro, atuando como assistente técnico, tanto da parte autora como da parte ré, atuando como assistente, como perito dentro dos diversos segmentos judiciais, inclusive dentro da parte administrativa, perante, por exemplo, o DPVAT, que eu gostaria que o doutor Antônio Nunes pudesse nos tecer alguns comentários, inclusive sobre a experiência dele. Boa noite, com imensa satisfação que nos apresentamos ao público, né, que vai cursar essa pós-graduação, né. Sou formado em medicina aqui no Piauí, na UFP, bacharel em Direito pelo CEUT, aprovado na OAB, né? Sou perito médico legista da Polícia Civil do Estado do Piauí, professor de graduação e pós-graduação já há alguns anos na área, titulado, inclusive, em medicina legal, tenho título de especialista, né, em medicina legal e perícia médica, né? E a gente tem atuado também, além da área criminal, né, como perito oficial, também como assistente técnico, né? E perito judicial, tanto na área civil como na área administrativa, DPVAT, né, e previdenciária, né. Especificamente quanto ao DPVAT, né, é um seguro instituído por lei federal, né, e que vai acolher aqueles que são vítimas de acidente de trânsito, né, e que vão aos hospitais, né, se tratam, ficam com sequelas ou ocorrem mortes, inclusive. E os que estão vivos se dirigem depois ao IML ou fazem a perícia de DPVAT administrativa, né? E aqueles que não ficam satisfeitos, né, com o valor que recebem, procuram o judiciário, tanto a nível federal como estadual. E os juízes nomeiam peritos para atuarem nessa área, tanto como perito do juízo, né, em consultórios, né, como perito, né,
Assim como também existem os peritos assistentes técnicos lá das partes, né? É comum haver mutirões, né? Em diversas cidades, né? Devido à quantidade enorme que tem de perícias desse tipo para serem realizadas. E nesses mutirões se encontra o juiz, advogado das partes, né? Perito estabelecido pelo juiz, perito assistente técnico, onde todos resolvem a demanda ali, visando a facilitar a prestação judicial. Então, é uma área muito ampla e que dá um bom retorno financeiro e que todo município do país tem um monte de perícias dessas para serem feitas. Então, é uma das mais importantes que a gente pode atuar. Obrigado. Então, muito obrigado, doutor Nunes. Eu queria abordar aqui também um ponto específico também da perícia, que o colega médico pode atuar também em relação, por exemplo, à perícia voltada para temas específicos. Perícia, por exemplo, em casos psiquiátricos, em casos ortopédicos. Eu gostaria de chamar a doutora Daíse para falar um pouquinho dessa área voltada, né, para a perícia psiquiátrica, né? Então, assim, se fala na perícia psiquiátrica, mas ela tem nuances em esferas do judiciário, né? Como a esfera civil, a Justiça Federal. Então, assim, tem uma série de outros locais onde o médico pode atuar como perito. Gostaria de chamar a senhora para a nossa conversa aqui. Boa noite a todos. Inicialmente, obrigada pelo convite. Meu nome é Daíse Castro, sou psiquiatra forense. Eu atuo nessa área de perícias desde 2017, em especial em perícias previdenciárias e trabalhistas, mas também na área criminal. Então, assim, esse campo de perícia, como já foi dito, é muito amplo e dentro da psiquiatria continua amplo. Então, tem perícias, como eu já falei, trabalhistas, tem perícias previdenciárias, tem perícias de interdição. Então, você olha a fila de pessoas esperando, em especial, por exemplo, uma coisa que os colegas devem ter contato. Por exemplo, no INSS, na Justiça Federal. Então, assim, tem muita demanda. Então, é um campo muito aberto. Falando, por exemplo, da área previdenciária, os principais, dentro das especialidades, o que temos bastante são as ortopédicas e, em segundo lugar, vem as psiquiátricas. Então, eu creio que essa área, tanto da psiquiatria quanto da ortopedia e também as diversas áreas, vão ser abordadas na pós. E é um ponto muito importante que eu queria destacar também, é que, assim, nós saímos da faculdade sem ter muita noção desse lado das perícias. E por mais que você seja um bom clínico, que você tenha noção das patologias, que você saiba fazer um bom exame clínico, quando você vai retratar isso no laudo pericial para o operador do direito, é importante que você saiba manejar, saiba redigir aquele laudo. Então, você precisa ter um conhecimento específico de como redigir um laudo, de saber passar o seu conhecimento médico para os operadores de direito. E isso, com certeza, é um conhecimento que a pós vai fornecer aos colegas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daíse. Então, assim, vejam como é amplo, né? A área é importante, como o perito médico, ele trabalha muito próximo ao judiciário, ele está ali incrustado, ali, o juiz ele precisa desse conhecimento técnico e só o médico tem. Então, é necessário também que a gente tenha um conhecimento em relação a alguns setores do direito, entender o que são os documentos no direito, então entender o que é uma petição inicial, saber identificar no processo onde estão os documentos, saber, inclusive, entrar no sistema, que a gente tem um PJE, que é o nosso sistema, onde tem os processos. Então, o perito ele tem que, inclusive, adentrar esses processos, saber como é que é ser intimado, o prazo que ele tem. Geralmente, a gente tem um prazo, né? A gente recebe a intimação para responder se quer ou não quer ser perito daquele determinado caso. Então, tudo isso é importante de ser destacado, e a pós-graduação ela visa justamente dar esse conhecimento ao colega médico que vai fazer as perícias. Então, saber qual é a área, identificar o terreno que você vai estar
presente, né? Também saber como atuar na hora da realização da perícia. É importante também saber como deve atuar, né? Saber também que existem diversos atores no setor de perícia, como o juiz, como o advogado, como as partes, né? É importante destacar que não só o perito, mas o assistente técnico, cada vez mais cresce a função do assistente técnico. O assistente técnico ele vai justamente ser o médico que vai, de forma apurada, né, observar, por exemplo, o advogado precisa de uma determinada situação de um parecer de um colega médico, né? Então, o colega médico ele vai participar da perícia. Tem o perito judicial, mas o assistente técnico pode participar da perícia, né? Observar o que está sendo colocado e, caso necessário, tecer a opinião dele. O assistente técnico ele tece uma opinião fundamentada dentro da medicina. Então, por mais que o perito coloque determinada tese, né? Determinado conceito, mas o assistente técnico também vai colocar justamente a sua visão dentro do escopo da medicina. A gente sabe que a medicina é uma ciência bem ampla e que requer justamente essa visão múltipla dos colegas médicos em si, né? Então, esse é um dos objetivos da pós-graduação, aguçar os colegas, avisar os colegas que existem essas áreas, que é uma área médica, uma área de exclusividade do médico, a perícia médica. Então, é importante que o colega atue e abrace essa área também. Então, agora eu gostaria de chamar aqui para conversar conosco a doutora Aurelene, que é advogada, para falar um pouquinho também das perícias trabalhistas, perícias previdenciárias, do que o assistente técnico pode ajudar, né, em relação à presença dessa área tão sensível, né? Bem-vinda, doutora Aurelene. Olá, boa noite. Inicialmente, queria agradecer pelo convite. Me apresentando aqui, eu sou a professora Aurelene Barbosa, sou professora de pós-graduação aqui no estado do Piauí, sou pós-graduanda pela Universidade de Salamanca, na Espanha, em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Previdenciário. E o campo das perícias, ele abriu um leque muito grande no Brasil todo, notadamente nos últimos 3 anos. O assistente técnico, figura que já existia no ordenamento jurídico, mas tomou uma conotação muito maior também nos últimos anos. E por que não, doutor Kardec, falar também do médico assistente? Porque os médicos que adentrarem nessa pós-graduação, ademais de estarem aí totalmente habilitados para trabalharem com perícias médicas ou assistentes técnicos, eles também vão ter uma gama de conhecimento norteador em várias áreas da medicina e do direito. Porque hoje em dia, para se conseguir notadamente um benefício por incapacidade, pincelando aí no previdenciário, ou você tem do médico assistencialista toda uma gama de documentação médica, e isso desde os exames até o relatório médico, bem instruído, bem feito, não só com a CID, né? Porque a CID é a doença. Então, para ter um benefício previdenciário desses de incapacidade, necessita que aquele relatório médico, prolatado pelo médico assistente, ele diga o grau de incapacidade daquele segurado. Ou seja, se ele vai aí 3 meses, se é 2 meses, se é uma incapacidade total e permanente. Então, essas coisas hoje, elas são muito importantes constar também para o médico assistencialista. Então, são essas conotações que nortearão essa pós-graduação. E também dizer que o doutor Kardec aduziu também a questão dos documentos médicos, né? A diferença dos documentos médicos. E por que também não dizer, doutor Kardec, o que o senhor vem dizendo há muito tempo? O médico nessa perícia, ele também vai ver de forma en passant como se defender em muitos momentos lá no seu Conselho Regional de Medicina de qualquer estado, porque a gente sabe que hoje o médico é uma figura que é denunciada por todos, pelo Ministério Público, pela pessoa que ele está assistindo ali, então ele tem que
que se resguardar. Ele tem que saber como preencher um prontuário, ele tem que saber que se o paciente pede alta, ele é que sabe se tem que dar alta ou não. Então, muitos médicos hoje respondem nos seus respectivos conselhos processos porque o paciente pediu para sair do hospital e ele deu uma alta para o paciente. E ainda colocou para assinar um termo e ainda assinou lá colocando o CRM dele. Então, são essas coisas que essa pós vai trazer, ademais de toda essa conotação da questão pericial, do assistente técnico, também do médico assistente, essas conotações acerca de forma en passant, claro, porque o tema aqui é perícias médicas, mas terá também esse momento, está na grade curricular do curso, esse momento do Código de Ética Médica e como o médico pode se defender, como se resguardar hoje diante de tudo isso que acontece, né? Porque o médico tem que aprender a se resguardar. Então é isso, venham para essa pós e o conhecimento aqui vai ser vasto. Um abraço. Gostaria de agradecer a doutora Aurilene. Eu queria até destacar que é muito comum que às vezes a gente encontre situações como seguradoras que muitas vezes elas solicitam, né, do médico assistente. Muitas vezes o médico assistente é quem assina a declaração de óbito. É muito comum que elas solicitem do médico assistente o que deu a declaração de óbito e que eles emitam um laudo a respeito daquele paciente que veio justamente a falecer. E isso, na realidade, não pode. O colega que deu o laudo, que deu a declaração de óbito, ele não vai poder fazer esse laudo, porque isso aí se caracteriza como um laudo pericial. O próprio Conselho Federal de Medicina já diz isso. Na realidade, a seguradora, ela tem que contratar um médico para ser o perito daquela situação, para que ele possa tecer o seu laudo e justamente garantir o recebimento, por exemplo, de algum seguro por parte, né, dos familiares, que são justamente os dependentes daquele montante, né? Então, assim, tem que tomar, o médico assistente tem que justamente ficar muito bem amparado até para conversar com a família. Então, se ele assina um laudo desse, ele está se comprometendo em ser perito de um paciente dele e isso não é possível. Então, a seguradora é que tem a responsabilidade justamente de contratar um perito para fazer a avaliação e não o médico que deu a declaração de óbito emitir esse laudo, que é sim caracterizado como laudo pericial. Né? Então, é até um ponto de destaque que a gente gostaria de falar e que é importante que o médico assistente saiba disso. Então, mais uma vez, entra dentro da perícia, né? E dentro desse escopo, a gente espera que a pós-graduação ela traga esse cabedal de conhecimento em todas essas circunstâncias. Eu queria aqui, novamente, chamar o doutor Antônio Nunes, só para ele complementar algo em relação às perícias dentro do IML, por exemplo, né? O Instituto de Medicina Legal, inclusive a gente tem concurso para isso, né? Então, é importante que o colega tenha esse conhecimento, inclusive porque boa parte das vezes os colegas podem ser nomeados como perito ad hoc, né? Então, o que é o perito ad hoc? É aquele que é nomeado pelo delegado, né? Então, eu queria que o senhor tecesse alguns comentários em relação a isso, doutor Antônio Nunes. Boa parte dos colegas passam, às vezes, por situações como essa, de estarem num hospital dando plantão e serem chamados a fazer uma perícia, num caso de estupro ou num outro tipo de situação. Então, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários a respeito disso. Doutor Allan Kardec, muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema, né? A gente já faz medicina legal há bastante tempo, né? Como perito médico legista da Corporação Polícia Civil. E, de fato, a atividade do IML, a área criminal, né? Tem algumas coisas cíveis também, mas em menor quantidade, né? Como eu citei o DPVAT ainda há pouco. E eventuais nomeações em juízos cíveis, como exumação para fins genéticos, de herança, por exemplo, que não deveria ser o IML, mas não tem quem faça, não termina sendo o IML. Enfim, mas predominantemente a área criminal, onde você tem exames cadavéricos, você tem perícia de lesões corporais as mais diversas, inclusive por acidente de trânsito, né? Por estupro, né? Etc. Então são toxicologia forense, alguém embriagado que vai
vezes na rodovia, enfim. Então, também esta pós-graduação vai preparar também quem faz a mesma para fazer esses concursos e além disso, já ser pós-graduado ao assumir, né? Melhorando também para quem já é perito desses órgãos, né? Para melhorar seus conhecimentos. Além disso, melhor ainda para aqueles que não atuam na área e ao se formarem, sendo que a maior parte das faculdades hoje, infelizmente, não tem a cadeira de medicina legal nem de perícia, né? Terminam indo para tanto medicina como direito também, que precisa entender isto. No caso da medicina, vão para diversas cidades do interior. A maior parte das cidades não tem médico legista, né? E não são nomeados para fazer essas perícias. E a gente vê muita dificuldade no dia a dia, né? Às vezes, estão laudos, entendendo que estão fazendo o melhor possível e não estão. Eu cito um exemplo de muitos, né? Que quando se pergunta se houve meio cruel, é comum que as pessoas respondam, por exemplo, pegou 3 disparos de arma de fogo e responde que é o meio cruel porque foi cruel. O senso comum do médico diz que é cruel. No entanto, para a justiça, cruel não é isso. Cruel é aquele meio físico, aquele meio desnecessário para aquele fim. Se você matar alguém, com 3 tiros é o meio necessário para quem quer matar alguém. Isso aí não é meio cruel. Meio cruel seria algo a mais, como a tortura também. Esse tipo de diferenciação, ele não faz. Ele responde errado para o juízo, pode ser chamado a explicar e não vai ter como. E isto pode aumentar a pena, qualificar. Então, é preciso conhecer, né? Cadavéricos, lesões corporais, as mais diversas, estupros, pode perder prova. Então, é importante fazer. Inclusive, preenchimento de documentos, né? A gente vê a maior dificuldade para a declaração de óbito mesmo. Médicos recém-formados com muita dificuldade de assinar a declaração de óbito, com medo do que pode ocorrer, por insegurança, né? Ou colocando de forma inadequada. Além disso, tem a outra parte, que é o assistente técnico, né? Que também vai atuar junto a isto, né? Ou seja, seria aquele que atua na área criminal também, né? Também pode atuar na civil, mas nesse caso na criminal, sendo contratado pelas partes, né? Em diversos casos, né? E hoje o campo está muito aberto para assistente técnico, né? Para aqueles que vão estudar o caso e produzir um parecer, né? Para se contrapor um laudo, ou às vezes nem para se contrapor, mas a explicitar melhor e mais adiante, né? E assistente técnico hoje ele é muito comum ser contratado pela defesa, como também o Ministério Público pode ter assistente técnico, né? E fora as próprias perícias judiciais, que às vezes também são buscados para a devida remuneração. Então, de fato, a pós-graduação ela realmente é muito importante e a gente entende que deve ter uma boa procura. Obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio. Então, assim, a gente espera ter, logicamente, aberto um pouco essa visão do que é perícia médica, né? Lembrar que a perícia médica é um campo exclusivo para o médico, então é importante que os colegas se atentem para isso. Os escritórios de advocacia precisam de assistentes técnicos também, até para instruir de forma técnica determinado processo, tanto na esfera trabalhista como na esfera previdenciária. E é isso que a pós-graduação quer mostrar justamente esse campo de atuação que existe e que é necessário que o médico ele participe desse campo e saiba que é uma área dele. Então, é isso. Muito obrigado.